Olá, meus queridos amigos, muito bom dia aí para todos vocês. Começando mais uma sexta-feira, graças ao nosso bom Deus, é ou não é? Não é? E com essa sexta-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, como sempre, o nosso desejo de muita luz, gente, de muita paz para o seu coração, para a sua família, para todos os seus objetivos, né, poderem se concretizar, que te auxiliem no seu crescimento espiritual, né? Com certeza é o que eu mais desejo. Gente, nos últimos dias, eu tenho conversado aqui um pouco com vocês, né, sobre os diversos assuntos ligados ao desenvolvimento do nosso ser mais profundo, na nossa área espiritual. Hoje eu queria te fazer uma pergunta que também está totalmente relacionada a essas reflexões. Quais são os maiores entraves que te atrapalham na sua caminhada em direção a Deus? Quais são os maiores obstáculos no seu entendimento que você possui, né, os maiores maus hábitos ou tendências, enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Que você tem que superar para você chegar até o Senhor da vida. Em que sentido? De viver de maneira profunda alinhado com Deus. Gente, essa questão é muito séria, né? Porque uma coisa é a gente saber que a gente precisa mudar algo em nós. Outra coisa é trabalhar com consciência para fazer isso. Inclusive, esse nome, a espiritualidade superior nos ofereceu uma sugestão carinhosa chamando de reforma íntima. Essa postura, na verdade, nos deu esse nome, né, de reforma íntima, que é exatamente a designação, a determinação de todo um processo consciente de auto-melhora. Então veja você o seguinte, existem dois tipos de pessoas, né, nesse nosso mundão aí de nosso Deus, né? Uma que vai evoluindo na marra, a trancos e barrancos, né, principalmente motivado pela dor. Mas tem um outro tipo de ser que já despertou, que é uma pessoa que evolui com a consciência da aprendizagem. Entende? É uma pessoa que conscientemente escolhe melhorar uma habilidade espiritual, conscientemente sabe de pontos fracos que possui, busca uma terapia, busca um auxílio, uma ajuda, né? Busca um livro, um curso, faz reflexões, porque a pessoa ela é humilde e tem clareza o suficiente para saber o que ela precisa trabalhar dentro de si. Então, quando eu te pergunto quais são os seus maiores entraves em relação ao seu desenvolvimento espiritual, é porque todos nós temos, pessoal, todos nós temos entraves que normalmente nos acompanham, não é dessa existência só não, viu? É de várias. E que precisam ser trabalhados, precisam ser superados para que a gente realmente possa subir o nível, né, nessa camada de evolução que a gente está trabalhando para chegar. Deixa eu dar exemplos práticos. Vamos imaginar que algum de vocês, né, pensa assim: nossa, Ricardo, um dos meus maiores entraves é os ciúmes. Meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa muito ciumenta, tenho ciúmes, sei lá, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, de um colega de trabalho, né? Namorada, então nem se fala, namorada, marido, esposa, ciúmes. Talvez a sua pedra de tropeço, um dos seus grandes entraves que está te atrapalhando muito, seja o ciúmes. Então não finge que você não tem ciúmes, né? Não finge que isso é bom, agradável. Não, aceite, eu tenho ciúmes e eu preciso melhorar isso, porque isso só me faz mal e afasta as pessoas de perto de mim. Entende? Vamos supor que um outro tipo de entrave, que você tenha seja o apego excessivo à matéria. Você pode ser uma pessoa boa, generosa, mas assim, é excessivamente apegada à camisa, nunca doa nada para ninguém, é alguém que é sempre apegado aos bens materiais, ao carro, ao apartamento, não importa, ao pedaço de, sei lá, um pouquinho de comida que tenha, existe um apego. Tem pessoas que são assim, elas não conseguem se desprender. É um sacrifício, é uma sensação de perda que a pessoa tem. Não tem uma sensação de que ela está ganhando espiritualmente ao compartilhar algo que ela tenha com outro. Não, ela sente perda, como se realmente ela estivesse sendo prejudicada ao doar algo para alguém. Então, se você tem essa consciência, fala, isso é um entrave, isso é egoísmo. Literalmente, isso é um egoísmo. Enquanto a gente tiver esse tipo de egoísmo, a gente não cresce espiritualmente. Então, aceite, eu tenho tendências egoístas e vou me trabalhar para superá-las. Mas elas estão aqui e eu vou melhorá-las uma a uma. Entende o que eu quero dizer? Talvez outros tenham problemas na área sexual, tem gente que é muito mentiroso, o entrave é mentira, vive mentindo, mente para todo mundo, né? Tentando ser o que não é, para passar uma imagem que não possui, para não se sentir por baixo. E na verdade, se você já está mentindo, você já está por baixo e não se deu conta.
Não é porque está por baixo ou por cima, a gente não tem nada a ver com a questão material, com a opinião dos outros sobre nós. Tem a ver com a nossa postura perante a vida, né? E aí, uma pessoa mentirosa, claro que ela está dando notícia de si mesma. Então é isso. A nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a ter consciência sobre os pontos que você pode e deve melhorar para que você faça a sua reforma íntima com clareza, com objetividade e, claro, ajude Deus a te ajudar. Eu tenho certeza. Gente, é sério isso, que abrindo, sabe, assim, de verdade, o nosso coração, com carinho, é impressionante como a gente se sente um pouco mais leve perto de Deus. Pensa nisso. Não se esconda atrás de nenhum orgulho, isso é bobagem. Gente, orgulho não faz ninguém feliz, não. Orgulho destrói as famílias. Vai dizer que você não sabe disso. Né? Te faz ficar mais doente, nos prejudica de tantas maneiras. O egoísmo, a vaidade. Não faz sentido, né? Aquilo que Allan Kardec nos falava tão bem, né, desse tripé que nos atrapalha a crescer espiritualmente. Vamos tomar consciência de que nós já somos deuses, como nos ensinava Jesus, e que a gente deve sim deixar brilhar a nossa luz, para que essa escuridão toda se dissipe o quanto antes. E aí, quais são os obstáculos que você precisa superar para crescer espiritualmente? Me conta! Que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Obrigado, viu? Mais uma vez por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Muita luz, gente, muita paz para o seu coração, para a sua família. E você já sabe, junto com esse maravilhoso final de semana que eu te desejo, você já sabe, a gente se vê mais tarde na nossa pílula noturna. Então, até breve! Até muito, gente. Muito breve. Vai lá, hein? Faz a sua lista.